Graça e paz, irmãos. Pode sentar. Um domingo frio, né? Um domingo frio. Campo Grandense não gosta de frio. Eu descobri isso quando eu cheguei aqui. Quando faz frio, a cidade parece um deserto, né? Ainda mais no final de semana, um final de semana especial. Muitas pessoas programaram visitar suas mães ou reunir-se em família. E talvez estejam participando online, mas eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesse domingo, dar um feliz Dia das Mães para todas as mamães aqui representadas. O Ministério de Mulheres dessa igreja trouxe uma lembrancinha. Se você não recebeu, a Dejane vai entregar para você uma lembrancinha especial, né? Porque hoje é realmente um dia especial. Mas também é um dia de estarmos na casa do Senhor, de recebermos a palavra. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade, né? Nessa série. E hoje o nosso tema é o sacerdócio de todos os santos. E o versículo-chave se encontra em 1 Pedro. A carta de Pedro aos cristãos, né? A carta de Pedro não é para uma igreja específica, mas para os cristãos em geral daquela época. E ele diz assim no capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um pouquinho antes, no versículo 5 do mesmo capítulo, o apóstolo diz o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Essa visão de ser sacerdote, ou ser uma nação de sacerdote, uma nação separada, uma nação santa, isso não é uma ideia do Novo Testamento. Quando Deus estava liderando o povo através da vida de Moisés, lá no capítulo 19 de Êxodo, Deus diz claramente para aquela nação de Israel: vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Então essa linguagem de Pedro era uma linguagem comum aos judeus daquela época que estavam se convertendo. E ele diz: essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E se a gente for um pouquinho antes ainda, quando Deus começou a formar o povo de Israel, quando ele chamou Abraão, ele disse assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então isso sermos sacerdotes faz parte do plano de Deus. E a gente vai chegar, eu quero que você entenda esse processo. Essa ideia então é antiga, e a compreensão da profundidade disso foi aos poucos, especialmente após a ressurreição de Cristo. Então, eu gostaria hoje com vocês de fazer um paralelo do sacerdócio santo, o sacerdócio de todos os santos, com uma visão bastante conhecida para nós e que também não foi completamente conhecida com Cristo. A Deise, quando ministrou aqui há 2 semanas atrás, ela mencionou um texto que fazia parte da leitura devocional diária que nós estamos fazendo em ordem cronológica. E ela falou: quando a gente vai pregar, a gente fica com as antenas ligadas para aquilo que Deus quer falar. E foi a mesma coisa comigo, porque nos últimos dias a gente vem lendo sobre Ezequiel. E eu quero trazer essa visão de Ezequiel para que nós possamos chegar nisso do sacerdócio de todos os santos. Enfim, uma imagem que não é só do profeta Ezequiel. Joel falou a respeito de fontes de águas que surgiam a partir do santuário. Zacarias também falou isso, dessas águas vivas que sairiam de Jerusalém. Mas talvez a profecia mais conhecida sobre esse tema de águas que saem do altar, e a mais rica em detalhes, é a de Ezequiel. É a imagem que o profeta Ezequiel recebeu já no final do seu ministério. O profeta Ezequiel foi um dos que foram levados para o cativeiro da Babilônia na primeira deportação de Nabucodonosor, junto com Daniel e outros mais. Quando ele saiu de Jerusalém, Jerusalém ainda estava de pé, mas foi ele mesmo que profetizou que a glória do Senhor tinha deixado o templo. E ele recebeu a notícia de que o templo tinha sido destruído por Nabucodonosor. Mas lá, muitos anos depois de tudo isso acontecer, ele teve uma visão. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Ezequiel 47.
E ele tem uma visão, e um homem como que um aspecto de bronze leva Ezequiel de volta a Jerusalém e começa a apresentar o templo. E começa a apresentar o santuário. São vários capítulos de Ezequiel que esse homem vai medindo, dando medidas exatas daquele templo que ele via, que não era o templo que Ezequiel conhecia. Era um outro templo. E de repente, o que acontece? Eu quero ler agora o capítulo 47, de 1 a 12. Eu vou cortar uns trechinhos, mas se você deixar aberto, você vai conseguir me acompanhar. Olha só. Ele percebe que águas começam a sair da soleira do templo. Essas águas começam a descer e escorrer pelas escadas. Guarda isso, sobre escadas. Olha só, verso 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então ele me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. Essa figura é uma figura profética, como eu falei, que foi repetida várias vezes. E por quê? Por que uma figura profética se repete várias vezes? Quando isso acontece na palavra, é porque ela vai provocando uma transformação no entendimento. E essa figura ela é repetida no Novo Testamento, nós vamos ver, porque ela representa um ponto de transição. Os textos falam que essa água sai dos santos dos santos, lá onde ficava a Arca da Aliança, sai do trono, porque a Arca da Aliança representava o trono. Mas o fato é que na visão de Ezequiel, essa água vai escorrendo, ela vai descendo, ela vai se avolumando, crescendo a ponto de se transformar num rio. E esse rio, as margens dele, tem árvores frutíferas, que todo mês tem um fruto diferente. E a folha dessas árvores fazem remédio, traz bálsamo e traz cura. O último capítulo do Novo Testamento, que é Apocalipse 22, olha que interessante, irmãos. Lá no verso 1 diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Aí já é João, com seu livro profético de Apocalipse, tendo a visão, basicamente a mesma visão de Ezequiel, de Zacarias, de Joel. E, obviamente, irmãos, essa visão é muito rica, e eu sei que eu não vou conseguir, em poucos minutos, abordar tanta riqueza dessa visão profética. Mas eu quero fazer você pensar sobre essa visão, baseado no tema da nossa mensagem nessa manhã. Os sacerdócios de todos os santos. E esse que é o João que escreve sobre isso, que enxergou essas águas que saem do trono. Olha que interessante, o livro de João, o
o Evangelho de João, ele traz muitos elementos para a gente entender mais profundamente essas águas. Olha que interessante. Lá no início de João, antes disso, desculpa, quando ele um pouquinho antes lá de Apocalipse, ele fala o seguinte: ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Quando João vê a Nova Jerusalém, ela não tinha templo, mas ela tinha tabernáculo, porque ela representava a presença de Deus com os homens. E é desse tabernáculo que sai o filete de água que João vê, e que as árvores são banhadas por esse rio. Então, vamos ver o que João, no seu evangelho, porque o evangelho de João, ele apresenta Jesus como Deus. E nós vamos trazer alguns elementos de João com essa visão de Ezequiel e depois a de Apocalipse. Olha só, em João 1, quando ele fala de Jesus, ele fala o quê? Que Jesus era o Verbo. E o Verbo se fez carne e ganhou carne humana, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando a palavra se fez carne, ele habitou entre nós. Esse verbo em grego não tem uma tradução correta em português. A gente usa o habitar. Aliás, é muito interessante porque em várias situações do Novo Testamento, a gente usa em português o habitar, mas o verbo é mais profundo que isso. Era como se ele dissesse assim: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele se fez tabernáculo entre nós. É esse exatamente o verbo que ele usa. E então essa é o pé da letra, uma palavra profunda. Isso é, o santuário de Deus se fez presente entre os homens, o próprio Cristo. No mesmo primeiro capítulo de João, quando ele aborda o primeiro diálogo de Jesus e é com Natanael, Natanael era um judeu exemplar que seguia a lei, e ele é apresentado para Jesus, e ele estava um pouco reticente, mas aí Jesus diz que viu ele debaixo de uma árvore, e só pelo fato de Jesus ter visto ele debaixo de uma árvore, ele fala assim, olha só, João 1,49, Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus falou para ele, porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores que estas verás. Verso 51. E disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Em outras palavras, sabe, Natanael, vocês todos que estão aqui, ainda vão ver o Filho do Homem, que sou eu. Vocês vão me ver fazendo o papel de uma escada, onde os anjos descem e sobem. Eu lembro a primeira vez que eu parei nesse texto, foi quando o Dr. Enio Miller esteve aqui num seminário. E eu já tinha lido João tantas vezes, isso tinha passado pela minha cabeça, eu nunca tinha dado importância a isso. Mas talvez porque a questão cultural não faz a gente parar nisso. Mas para um judeu, a visão de escada era muito forte. E por quê? E a gente vai lá atrás. A distância cultural diminui o impacto dessa palavra de Jesus. Mas eu queria que você entendesse a profundidade disso. Jesus estava falando que ele era a escada. Natanael, ele estava falando para um judeu que entendia do assunto. Eu quero te dizer que coisas maiores você vai ver. E mais ainda, eu sou a escada. Sabe por quê, irmãos? Porque Jacó, Israel, ele teve um sonho. Lembram disso? Jacó, quando ele saiu fugindo do irmão dele, ele teve um sonho. Quem lembra desse sonho? Bora lá. Gênesis 28. Ele sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E quando ele vê essa escada, o próprio Deus fala com ele. E reforça para ele a promessa que Deus já tinha feito a Abraão. Isso foi tão forte para Jacó, que ele fez um voto a Deus. E chamou aquele lugar de Betel. Porque Bet é casa e El é Deus, casa de Deus. Ele sabia que ele tinha sido um portal espiritual. E que ele tinha tido uma visitação de Deus. Então todo judeu conhecia a história da escada.
E de repente Jesus diz: eu sou essa escada. Jacó não tem dúvida de que aquilo era um lugar santo. E aí Jesus fala para Natanael que ele virá coisas maiores ainda. Então, quando Jesus fala isso, ele diz: eu sou a escada, eu sou o santuário, sou eu que conecto os homens com o céu. Sou eu que conecto a terra com o céu. Sou eu que conecto o visível com o invisível. Sou eu que conecto o eterno com aquilo que é temporal. Sou eu. E aí, bora continuar em João. Chega Jesus com diálogo com a samaritana. A samaritana e as águas purificadoras. E Jesus pergunta para ela, Jesus pede água para ela, vocês conhecem essa conversa muito conhecida. Não vou falar sobre isso, se você não conhece muito bem, me desculpe, mas eu vou chamar a atenção a um seguinte aspecto. Que Jesus pede água para ela para começar um diálogo, e ela começa a falar com ele, só que de repente a coisa se inverte. Olha o que Jesus faz: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? E Jesus disse: qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Embora a samaritana queria ter uma conversa com Jesus a respeito de onde seria o lugar melhor para adorar, se era no monte o monte dos samaritanos ou o monte dos judeus, Jesus só diz para ela que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é o local que é importante, o importante é o coração. Mas, mulher, você não sabe quem você é, ou melhor, você não sabe, mulher, em quem eu posso te transformar. Você está vindo aqui como quem busca uma água, mas a água que eu te dou te transforma em fonte. A água que Jesus dá faz a gente virar fonte. Bora lá, vamos seguir em João 7, nós temos Jesus na festa dos tabernáculos. Só lembrando para vocês o significado histórico da festa dos tabernáculos, eles comemoravam os anos que eles viveram em tendas, que foram 40 anos no deserto, após a saída do Egito. Então, era uma celebração de gratidão pela colheita, e durante 7 dias eles habitavam em cabanas. E havia um ritual, eu fui olhar esse ritual, achei muito interessante, porque quando eu fui em Israel, que foi uma das melhores viagens da minha vida, a gente foi bem na época do Pentecostes. E um dos lugares que eu mais fiquei apaixonada, irmãos, foi o tanque de Siloé. Porque o tanque de Siloé, você tem o canal de Ezequias, que a Bíblia diz que Ezequias fez esse canal de águas para alimentar a água na cidade de Davi. E ele termina no tanque de Siloé, que é bíblico. Só que só em 2004 esse tanque foi descoberto arqueologicamente. E aí olha só o que acontecia lá em Israel, na época de Jesus, na festa dos tabernáculos. Durante os 7 dias eles tinham uma cerimônia que era tipo uma procissão. O sacerdote liderava uma romaria com música e alegria, saindo do templo de Jerusalém até o tanque de Siloé. E aí eles tinham um jarro de ouro com água, tá certo? Da água de Siloé, e levava de volta para o templo, passando pela porta das águas, enquanto o povo cantava. E a água era derramada no altar, como a visão de Ezequiel. E ela escorria pelas escadas. Só que para eles não tinham entendido ainda o verdadeiro significado disso. Eles lembravam da água que saiu da rocha, lembra lá no deserto? Então, Deus como provisão, e era como se eles estivessem pedindo a Deus a provisão para a próxima colheita, as chuvas. Aí eu quero que você vá lá em João 7. Jesus está nessa festa. João 7. Aí diz assim: no último dia da festa, o 7º dia, possivelmente quando a procissão era mais importante e acontecia pela última vez, Jesus se coloca no templo e clama, isso é, grita, fala em voz alta. Se alguém tem sede,
vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, irmãos, eles estavam vendo aquele ritual da água, e aí Jesus diz que ele é essa água. Vocês imaginam por que tanta polêmica? Alguns ficavam, o coração queimava, mas em alguns estudiosos, isso era Jesus estava falando uma blasfêmia. Ele estava dizendo que ele era o quê? O Deus. Era ele que saía do tabernáculo. Era ele a água. E os discípulos também não entenderam profundamente aquilo. Mas ele estava dizendo, essa água sou eu. E aí, João 9, fica muito mais interessante você pensar por que ele mandou o cego lavar o olho aonde? Onde que o cego foi lavar o olho? No tanque de Siloé. No tanque de Siloé. Também Jesus lá em João lembra que Jesus falou assim, destruam esse templo, que eu vou erguer outro em 3 dias. Aí o texto mesmo diz, mais adiante. Então, nem os discípulos entenderam. Mas ele diz, mais adiante, eles entenderam porque Jesus estava falando do seu corpo, que também em 3 dias foi destruído, mas foi reerguido, porque Jesus é o santuário no meio dos homens. Jesus é a conexão do eterno e do temporal. Jesus é a conexão do visível e do invisível. Jesus é a porta que abre o céu. É a porta que conecta a terra ao céu. Jesus é a escada. Jesus é a água. Irmãos, como nós somos privilegiados hoje de termos a palavra de Deus e entender. Quanto mais a gente lê o Velho Testamento e você vê a relação com o Novo, mais bonito fica estudar a palavra de Deus. Então, queridos, para nós que também já bebemos dessa água, pastor, o que tem a ver com o sacerdote de todos os santos, isso que você está falando? Porque para nós que já bebemos dessa água, nós somos santuário, sacerdócio. Nós somos aqueles que somos santuário de Deus entre os homens. A minha vida, a sua vida, precisa ser o santuário de Deus no meio dos homens. De nós flui a água que traz cura para as nações. De nós flui a água que faz as árvores darem fruto e cujas folhas são remédio. Quando as pessoas conversam com você, meu irmão, quando as pessoas conversam comigo, nós podemos tocar a eternidade delas. Nós podemos tocar o profundo no coração delas. Você tem dimensão disso? Quando você conversa com alguém, querendo ou não, o Espírito que está em ti toca naquela pessoa profundamente. E aquilo que ela anseia é o Cristo que está em você e que está em mim. Todos nós somos pontos de conexão entre o visível e o invisível. E quando as pessoas passam por nós, nós temos o potencial de jorrar água e produzir vida e dar cura. Glória a Deus. Bálsamo. Somos nós. Mas muitos de nós, às vezes, estamos confundidos quanto à nossa identidade. Confundido em quem nós somos. E nós seguimos até o poço como quem busca água. Como quem ainda não percebeu que agora virou fonte. Nós somos sacerdotes, santos, escolhidos, enviados. Quando Ezequiel vê uma água saindo do templo, ele quebra um paradigma. Sabe por quê, irmãos? Porque ele fala que corre água do templo, porque o santo dos santos era um mistério. As pessoas não alcançavam. Era um sacerdote, uma vez por ano, que entrava no santo dos santos. Eles não sabiam o que havia. E aí Ezequiel vê uma água saindo de lá. O interior do templo sempre foi um mistério. O máximo que ele chegava era no pátio, onde o sacerdote fazia aspersão de sangue para perdão dos pecados. Mas o acesso ao Santo dos Santos era um mistério. Havia um ambiente de santidade, um santíssimo lugar que Jesus abriu. Aquilo que era mistério foi revelado. Lá em Mateus, mas você pode ver isso também nos outros evangelhos, diz assim: o véu do santuário se rasgou. Quando, irmãos?
Quando Jesus expirou. Quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, o véu... E se você olhar, o tempo não permite, mas não era um véuzinho que a gente pensa num véuzinho, tipo esses véuzinhos que a gente põe no berço. Não, irmãos. O véu era grosso. A cortina era grossa, era com pele de animais. Então esse véu, diz a palavra de Deus lá em Mateus, ele se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se fenderam. Porque Jesus abriu os santos dos santos para mim e para você. E esse ato simbolizou o fim da separação ao Santíssimo. Quando esse lugar se abriu, o que havia lá? Uma mesa de comunhão, um pai, um filho e o Espírito Santo, esperando que outros filhos chegassem para poder participar da relação. Esse é o mistério, irmãos. Cristo em nós, esperança da glória. E a partir disso, e era isso que ninguém sabia, que Jesus era o rio da vida. Era Ele o tempo todo. Irmãos, a escada do templo não foi feita só para subir. Pelo contrário, ela foi para ajudar a descer a água. E depois que ela foi descendo pela escada, ela virou cachoeira. E quanto mais ela descia, mais fundo o rio ficava. Irmãos, quanto mais eu me entrego a Deus, mais eu perco o controle da minha vida. Ezequiel foi caminhando com aquele homem, água no tornozelo, água no joelho. E daqui a pouco, irmãos, ele não dava mais pé, porque ele perdeu o controle. Quando o Espírito Santo de Deus toma conta da nossa vida, a gente perde o controle. A gente vira rio. E aí descobrimos que Jesus nos chamou para um sacerdócio. Agora que você me encontrou, Ana, agora que você me encontrou, vai buscar seu irmão mais longe. Irmãos, e pode ser que ele esteja tão longe que você vai perder o chão. E vai ter que abrir mão de muitas coisas. E vai perder o controle, mas certamente vai cumprir o propósito. E foi isso que Jesus foi falar para a mulher. Mulher, você está vindo na fonte querendo que a sua circunstância seja transformada. Mas a água que eu tenho é para que transformar você, para que você seja um agente de transformação. Irmãos, não traga para cá, não traga para a sua relação com Deus uma expectativa de que Deus vai mudar suas circunstâncias. Mas entenda que quando você toma dessa água, Ele vai te transformar para que você seja resposta na vida de outro. E pode ser, irmãos, que a circunstância tenha que ficar pior na sua vida para você melhorar como pessoa. Perder o controle não é fácil, não. Eu estava aqui concentrando para a palavra e lembrei de Jeremias. Irmão, Jeremias sofreu muito como profeta por falar a verdade. Mas tem um trecho em Jeremias que toda vez que eu leio, me emociona. Porque Jeremias está bravo e ele fala assim, eu não vou falar mais, Deus. Porque ele falava, apanhava, era preso, todo mundo ridicularizava ele. Aí ele falava, eu disse que eu ia ficar com a minha boca fechada, mas tem um fogo dentro de mim que me impede de ficar quieto. É isso, irmãos, que é o sacerdócio de todos os santos. É esse fogo que não deixa você ficar parado, que não deixa você ficar sentado, que não deixa você ficar acomodado, mas te convida a participar desse processo, dessa água que quer curar. Jesus não quer curar só algumas pessoas, Jesus quer curar o mundo, irmãos. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, sabe quem vai garantir que as suas circunstâncias cumpram um propósito? O Senhor do Rio. Não somos nós. As nossas circunstâncias muitas vezes parece que não vai dar em nada. Deus está ativo no mundo, trabalhando para redimir toda a criação. E a tarefa da igreja, irmãos, é participar dessa missão. Quando nós participamos, quando nós nos deixamos se tornar fonte de águas vivas, nós honramos o nosso Deus e honramos as pessoas ao lado de nós. A Trindade é por natureza enviadora. O Pai envia o Filho. O Pai e o Filho
O Pai envia o Filho para salvar o mundo. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo ao mundo. E agora o Espírito envia a igreja para transformar o mundo. Você é a igreja, irmão. Esse é o seu sacerdócio. Para algumas pessoas, e às vezes a gente vê essas mensagens, às vezes em muitos ambientes ditos cristãos, eles acham que Cristo é um instrumento de autossatisfação e prosperidade. E você quer Cristo para resolver o seu problema. Irmãos, isso não é o que a palavra diz. Quando você vira a fonte, você resolve o problema do outro. Você precisa levar alimento para o outro. Você precisa dar fruto na vida do outro. Deus nunca nos abençoa sem também nos enviar para sermos uma bênção. Porque o cristão, irmãos, não é um consumidor espiritual que vem preencher suas necessidades emocionais e volta para casa. Se for só isso, irmãos, nós não estamos cumprindo aquilo que Deus nos pediu. Integrar fé no cotidiano da vida, no seu trabalho, no meio da sua vizinhança, na sociedade, levando em conta aquilo que a palavra de Deus te ensina, e levando amor, levando justiça, levando paz aonde você caminha. Nossas igrejas precisam ser um contraste com o mundo, irmãos, com essa sociedade que é cheia de ídolos, riqueza, sexo, poder, autossuficiência. Nós somos convidados a remar contra essa maré e fazermos diferença, que elas vejam na nossa vida que é diferente, que essas coisas não incompletam a gente, que essas coisas não nos dão a vida eterna. Nossa missão não seguirá adiante sem que os cristãos não apenas chamem essa pessoa à conversão, mas também servir a sua comunidade e fazer justiça. Irmãos, às vezes nós achamos que nós temos que ficar distantes. Sim, nós não somos do mundo, mas a gente vive no mundo. Eu preciso amar a minha cidade, eu preciso amar o meu bairro, eu preciso ver a necessidade que tem a minha cidade, eu preciso orar pela minha cidade. O que as crianças da minha cidade estão faltando? O que eu posso fazer com os homens, com os jovens, com os velhos? Nós precisamos amar Campo Grande para fazer o rio de Deus fluir nessa cidade. Não adianta a gente nos separar aqui. Aqui é um lugar de treinamento, de edificação. Mas com a vida de Jesus, o paradigma quebrou. Não é no templo, é fora do templo. Não é mais para ficar. O santo dos santos é a água que corre. E que vira rio. E que transforma. Não é templo, irmãos. É vida. É vida na vida do outro. Sacerdócio de todos os crentes foi um termo que Lutero usou isso na reforma. Sabe por quê? Porque as pessoas naquela época achavam que o trabalho de ensinar e pregar o evangelho era só dos padres, dos pastores. Mas, irmãos, eu vou falar para vocês, 500 anos depois, tem muita gente que ainda acha isso. Ah, não, falar de Jesus é coisa do pastor. Eu vou chamar o pastor Cláudio para falar. Vou chamar, sei lá, alguém que fale. Não eu. Irmãos, não é verdade. Se o problema apareceu na sua mão, eu quero te dizer que é para você resolver. É para você ser a solução do problema. Sacerdócio de todos os crentes. Se o evangelho estiver presente na vida dos membros da nossa igreja, mais pessoas serão atraídas como ímãs. O evangelismo acontecerá na amizade, de forma orgânica. Mas se nós não queremos nos relacionar com as pessoas, se nós queremos nos separar das pessoas, irmão, se você não pode conversar com alguém do seu trabalho, porque você vai perder sua fé, tem alguma coisa errada com a sua fé. Nós precisamos nos fortalecer na oração, na palavra de Deus, para que quando a gente saia, a gente tenha o que oferecer. Ah, será que eu preciso saber tudo? Saber onde está o versículo? Não necessariamente, né? Enquanto você está na sua caminhada, no início da sua caminhada. Mas o que Deus já transformou na sua vida, isso você já pode falar. Isso você já pode fazer. Isso você já pode levar para uma pessoa sedenta. Essa água você já pode levar. Mas quanto mais você deixa essa água entrar, quanto mais fundo você vai nesse rio. Também tem outra coisa, não dá mais para sair dele. Deus nos chama para não sair desse rio. É tão interessante que a visão de Ezequiel para nisso, né? Não sei de quantos de vocês, eu gosto muito de mar, irmãos. Então eu sempre gostei de um pouquinho mais fundo. Mas, como eu já tomei muito caldo na vida, eu sei, assim, graças a Deus eu sabia mais ou menos o limite de chegar. Então esse negócio de não ter água,
mergulhar num lugar que não tem água, não tem chão, se você está aprendendo a nadar, é um negócio que dá um pouquinho de medo. Mas, e eu fico pensando, quando Ezequiel fala assim, não dava mais pé. Aí para aí, né? Mas ele não saiu da água. Ele não saiu do rio. Porque quando você se envolve com essa água, irmãos, quando a água não dá mais pé, aí você tem que entregar e continuar nesse rio, e viver nesse rio. Não dá mais para sair. Não dá mais. Cheio de Deus. Não ter medo do que Deus tem para nós. Não ter medo do que Deus nos convida a fazer. E muitas vezes, a gente fala, ai Senhor, será que eu vou dar conta? Irmãos, se Deus te deu, você vai dar conta. Ai, não está dando pé. Mergulha, irmão, de cabeça. Deixa Deus fazer. Se foi Ele que colocou você nessa, Ele vai te tirar dessa. Ou não. Ou você cada vez vai se envolver mais. E cada vez vai se envolver mais. E cada vez suas águas vão curar mais. Cada vez suas águas vão produzir mais fruto. Mas você não pode, irmão, ficar com água só no pé. Não tem como. Tornar-se um discípulo é, no fundo, ficar parecido com aquele com quem passamos mais tempo juntos. Quanto mais tempo você passar com Jesus, mais água você beber, mais você avança nesse rio. Aí eu quero voltar lá para o que Pedro escreveu, para a gente fechar. Lá em 1 Pedro 2,5. Chegando-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual e sacerdócio santo. E eu gosto muito desse termo, chegando-vos a Ele. Porque no livro de Hebreus diz assim, que nós não temos um sumo sacerdote que a gente não possa acessar. Pelo contrário, tudo que nós passamos nessa vida, Jesus sabe. Mas Ele não pecou em nada. Tudo para que eu e você pudéssemos entender quem Ele é e quiséssemos segui-lo. E Pedro continua, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ser água, irmão, ser rio, é oferecer sacrifício agradável a Deus. Pedras que foram moldadas perfeitamente pelo pedreiro. O construtor coloca uma do lado da outra. E elas formam um templo lindo e bem alicerçado, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso papel. O sangue de Cristo rasgou o véu e nos libertou de toda maldição. Não há mais nenhum sacrifício, irmãos, que precise ser feito para limpar você do seu pecado. Não há mais nenhum sacrifício para limpar o pecado daquela pessoa que você está bravo. O sacrifício já foi feito. Nós agora precisamos entender que Ele nos constituiu reino e sacerdotes para Deus o Pai. E aí, como diz Ele, como diz em Apocalipse, a Ele, glória e poder para todo sempre. Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora, nesse momento. Talvez você ainda, eu não sei, eu não conheço a sua história, a sua vida, a sua caminhada com Jesus, mas talvez ainda você não bebeu dessa água. Talvez ainda você ficou com medo. Mas essa água vai te dar vida. Essa água te dá propósito. Essa água vai te dar o propósito da sua vida. E eu te pergunto, você quer beber dessa água que é Jesus? Aceite Jesus. Naquela época as pessoas ficaram divididas porque o coração deles estava mobilizado, mas nós sabemos que depois que Jesus ressuscitou, essa semente que Jesus plantou e falou, eu sou essa água. Aquela semente, aquilo floresceu e muitos se converteram. Quando Pedro prega para eles, 50 dias após a morte de Cristo e ressurreição,
Muitos se converteram, sabe por quê? Porque eu acredito que muitos lembraram aquelas palavras de Jesus e através do Espírito Santo aquilo começou a fazer sentido para eles. Então talvez você tenha ouvido falar de Jesus várias vezes na sua vida, mas hoje talvez esteja fazendo um pouco mais de sentido. E eu te pergunto, você quer essa água da vida? Aquele que bebe dessa água é transformado em fonte de água viva. Ou talvez, queridos, você já experimentou dessa água, mas ainda você está esperando, está na expectativa, em vez de deixar o rio te levar. Talvez você está com medo de se jogar no rio. Ah, não, eu quero controlar tudo na minha vida. Não existe isso para o crente. Não existe. Quando nós nos aceitamos Jesus Cristo, Ele que comanda a nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. E eu vou te dizer uma coisa, Ele não faz nada ruim para nós, porque Ele é um Deus de amor. Tudo que Ele faz, a palavra de Deus diz que tudo que Ele faz é o melhor. Mesmo que a gente não entenda. Porque, vou te dizer, às vezes a gente não entende mesmo. E como eu falei, às vezes a circunstância é ruim, mas às vezes a gente precisa da circunstância ruim para transformar algo dentro de nós, para ficarmos mais parecidos com Ele. Eu te pergunto, você está precisando avançar nesse rio? Eu lembro que uma vez eu fui na praia com a pastora Rose. A pastora Rose deve ser uns 10 centímetros mais alta que eu. Mas ela nunca tinha ido na praia. E eu lembro que nós fomos numa praia no Nordeste. Gente, a Rose ficou com água no tornozelo. Falei, Rose, vamos entrar mais fundo. Não, Ana, tá bom. Porque ela tinha medo. Porque ela nunca tinha ido no mar. Imagina, eu falei, não, Rose, me desculpa, né? Com água no tornozelo não dá para ficar. Aí ela, não, Ana, mas eu tenho medo. Mas eu entendi, porque ela não conhecia o mar. Talvez você hoje está com medo. Deus está te pedindo, vem, mergulha. Acredita, se joga. Deixa eu fazer, deixa eu usar a sua vida. Faz aquilo que eu estou te pedindo. Obedece o meu chamado. Então talvez hoje Deus está te convidando para mergulhar nessas águas. E você vai ter que... Só tem uma coisa. Largar o medo e se jogar. O cântico que o Ministério Pulse cantou, o último que nós cantamos, fala, usa-me, Senhor, usa-me. Você quer ser usado por Deus? Querido, não tem jeito. Se você quer ser usado por Deus, se você quer realmente cumprir esse sacerdócio que é de todos nós, você tem que se jogar. Primeiro você tem que beber da água. Se você bebeu, se joga. Você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. É o melhor lugar onde você pode estar. É o melhor lugar para você estar, para sua família estar. E eu quero perguntar nessa manhã, você quer fazer isso? O Senhor nessa manhã, através dessa palavra, te convidou de alguma forma a tomar alguma dessas atitudes? Beber dessa água da vida? Ou mergulhar nesse rio da vida? Se Ele fez isso com a sua vida e você está disposto a dizer sim, e eu quero te pedir, vem aqui, nós vamos orar por você. Não é para te constranger, não, de jeito nenhum, irmão. É só para dizer que nós estamos no mesmo caminho. Estamos no mesmo caminho. Reis e sacerdócio, para fazer a obra que o Senhor nos pediu. Você gostaria de mergulhar mais profundo nesse rio? Eu quero orar por você. Vem aqui. Vamos orar. Vamos juntos como igreja. Nós estamos aqui para um ajudar o outro, para um ministrar na vida do outro. Quer mergulhar nesse rio? Quer experimentar? Ah, Senhor, é tão difícil largar o controle. Irmãos, é difícil. Às vezes Deus pede coisas para nós, mas tudo que Ele pede, irmãos, tem sentido, mesmo que a gente não entenda. O que Deus está pedindo para você entregar? O que Deus está pedindo para você largar e mergulhar? Mais alguém? Senão nós vamos orar.
Alguém quer entregar sua vida a Cristo? Dizer, eu quero dessa água, eu quero. Eu estou sedento, eu estou com sede, eu preciso. Não sai daqui com sede, querido, não sai. O Senhor quer fazer na sua vida. Vamos ficar de pé? Vamos orar? E se você quiser, ainda dá tempo. Os pastores vão orar por você, alguém vai te abraçar e vai orar. E todos nós como igreja vamos orar por você. Irmãos, você não pode viver menos do que Deus planejou para você. Semana passada eu conversei com uma pessoa, de uma forma muito carinhosa. Eu disse para ela, não limite a sua vida naquilo que Deus não te limitou. Deus te deu um espaço enorme, você está usando só um pedacinho. Não limita, porque com Deus você pode ir além do que você pensou ou pediu. Essa que é a verdade. Talvez o caminho vai ser diferente, mas com Ele você pode ir além. Então não limita Deus. Deixa Ele fazer na sua vida. Para de ter medo, vergonha, o que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra em nossos corações. Senhor, eu sei que na minha pequenez eu não consegui nem talvez uma pequena parte desse texto tão rico da Tua palavra. Mas eu te peço, Senhor, com muita humildade, que o Senhor continue a obra no coração dos meus irmãos, de entender esse mistério que foi revelado em Cristo Jesus. E que nós somos privilegiados de fazer parte desse mistério. O Deus, dono do universo, se encarnou para que eu pudesse estar com Ele na eternidade. Isso é muito forte, Senhor. Isso é muito profundo. E que nós, como igreja, possamos entender esse convite de sermos sacerdotes desse Deus e levarmos essa mensagem aonde nós passarmos. Que nós possamos dar fruto, que nós possamos ministrar cura, restauração e sermos alimento para aquelas pessoas que se aproximam de nós. Que Teu nome, acima de tudo, Senhor, o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus.